Olá a todos os amigos e clientes do canal Brasil Filmes 22. Bom pessoal, nesse tutorial nós iremos aprender a como atualizar a nossa ilha de edição Adobe CC 2015, tá ok? Nós separamos aqui, criamos um roteiro onde mostrarei por etapas, né, tudo passo a passo para que você não tenha nenhuma dúvida, tá ok? Mostraremos aqui a questão do e-mail, né, que vocês receberam, para que vocês possam entender. A questão, no caso, sobre como baixar e descompactar as atualizações, o desbloqueio da suíte, a instalação das atualizações, bloqueio da atualização, né, bloquear a suíte novamente e a finalização. É bem simples. Porém, eu criei aqui passo a passo, né, algumas etapas para a gente poder seguir e evitar qualquer tipo de erro, tá ok? Então, eu vou pedir a todos para poder seguir atentamente esse tutorial para que a gente possa evitar qualquer tipo de falhas, qualquer tipo de desativação após conectar na internet. Então, eu vou pedir para poder seguir o tutorial até o final e depois seguir novamente o tutorial, sendo que fazendo, né, junto à atualização, tá ok? Vou tentar ser mais objetivo possível, até para o tutorial não ficar um tutorial longo, né, como os tutoriais de costume que vão no DVD, até para poder diminuir o máximo de tamanho aqui, até para a gente poder estar compactando, né, enviando para o YouTube, correto? Vamos aqui no nosso e-mail. Esse é o e-mail que vocês receberam, tá? Com certeza vocês já devem ter lido todo o e-mail. E nós temos aqui embaixo a segunda opção, que seria para poder clicar e baixar as atualizações, tá ok? Logo abaixo nós temos aqui a opção da senha, né? Para poder descompactar o material. E isso nós vamos ver assim que baixar, tá certo? Então vamos selecionar aqui a opção clique aqui para baixar a atualização. Nós vamos dar um clique. Ele vai direcionar para o site do Mediafire, é o site onde está hospedado o material, tá ok? Geralmente, esse site, às vezes ele já mostra direto aqui o botão de download, tá? Ou ele traz aqui a opção para poder marcar aqui que não é um robô, tá? Nós vamos selecionar aqui essa opção que não é um robô. Ele vai me pedir aqui, por exemplo, selecione todas as imagens com pipoca. Então vou selecionar aqui essa imagem aqui, por exemplo, e não tem mais nenhuma outra imagem que contenha pipoca, né? Vou clicar em confirmar, né? Ele marcou um Vzinho de OK. Eu vou pedir aqui embaixo para ele poder autorizar o download. Vamos aguardar. Ele prepara aqui, ó, e gera aqui para mim o botão para poder realizar o download. Ele pode, na questão ali de identificar que não é o robô, ele pode criar ali um quadradinho, tá? Pedindo para poder inserir uma senha, né? Então você vai clicar no botão revele, ele vai abrir uma janelinha, vai gerar um código, né? E você vai digitar aquele código e vai apertar Enter, né? Ou clicar no botãozinho ali para poder retornar à página. Feito isso, é só clicar também na opção autorizar o download, que automaticamente ele vai vir aqui e vai aparecer esse botão, tá ok? Essas são as duas opções ali de bloqueio do link. Por quê? Para poder evitar ser deletado o material, tá ok, pessoal? Acredito que quanto a isso não deva ter dúvida. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Você pode, em caso de erro, de abrir a página, ele direcionar para o Mediafire ou direcionar para qualquer outra página, você pode simplesmente fechar, voltar aqui no seu e-mail e clicar novamente, ó, clique aqui para baixar a atualização. Novamente ele vai direcionar para o site do Mediafire, né? E você vai ter acesso, né, ao desbloqueio e acesso ao download, beleza? Então vamos clicar aqui em download, ele vai baixar o material. Ele já mostra aqui essa setinha aqui para mim, já está baixando o material. Ele abriu aqui por trás essa página aqui, por exemplo, de videogame, tá? Posso fechar essa janela, é tipo uma propaganda do site, ele abre outras janelas, mas não tem problema.
posso fechar, beleza? O meu material está sendo baixado, eu posso vir aqui em mostrar todos os downloads, e ele está baixando aqui, ó. Seria brasilfilmes22.ra, que o arquivo está compactado, tamanho dele de 3,1 GB, tá certo? Está baixando todo o material, porém eu vou cancelar, porque eu já tenho o material baixado aqui na minha máquina. Então vou fechar aqui a janela, vou deixar somente aqui a janela do e-mail aberto. Deixa eu minimizar aqui. Então, após o download, você vai ter acesso a esse arquivo aqui compactado, tá ok? Que é brasilfilmes22, onde você vai descompactar para poder gerar essa pastinha aqui, que seria a pastinha completa com atualização, ativação e tudo mais. Então, vou clicar com o botão direito do mouse. Aqui ele está direcionado para a minha área de trabalho, tá? Porque eu direcionei o meu download aqui para a minha área de trabalho. Mas aí para vocês ele vai para a página de download ou qualquer outra página, né, que vocês direcionarem o download de vocês. Então, após baixado, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai selecionar a opção extrair. Ele vai pedir para poder inserir uma senha. Digite a sua senha. Só que nós não vamos digitar a senha. Nós vamos aqui no nosso e-mail e vamos copiar a senha, tá? Aqui, ó, senha para descompactar o material. A senha seria essa daqui, ó, update, @jogo da velha, scifrão, entendeu? Todo esse conteúdo aqui seria o a nossa senha, né, no caso. Então, cuidado para poder evitar copiar um dígito em branco, por exemplo, aqui, ó, aqui ele contém um dígito em branco, tá? Então, deixar selecionado aqui certinho dessa forma, beleza? Vou clicar com o botão direito no mouse em cima da seleção, vou selecionar a opção copiar, minimizo aqui a janela e venho aqui em digite a sua senha. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e colar. Se eu marcar aqui a opção exibir a senha, ele vai exibir a minha senha, correto? Vou clicar em OK e ele vai começar a descompactar. Eu não vou começar a descompactar porque eu já tenho ele aqui descompactado. Senão ele vai me pedir para poder substituir o arquivo. Beleza? Então vou clicar em cancelar. Após ele descompactar o material, ele vai gerar para a gente aqui essa pasta. Tá certo? Então vou abrir. Nós temos aqui o nosso ativador. Nós temos as atualizações, né, de todos os programas disponíveis aqui dentro, menos o Muse e o Audition, tá? Nós temos aqui o instalador das atualizações, tá? Que nós vamos ver também, tudo aqui dentro dessa pasta, beleza? Então vou fechar. Então nesse momento nós já temos o nosso material baixado e descompactado, pronto para a gente poder estar iniciando as atualizações. Então, já que eu baixei o material da internet, eu não mais preciso da internet, já descompactei, não preciso voltar aqui ao meu e-mail para copiar a senha, né, para descompactar. Então, eu posso automaticamente fechar essa janela, beleza? E vou desligar a minha internet. Vou vir aqui em rede, vou selecionar aqui a opção alterar configurações do adaptador e vou desligar a minha conexão, vou desativar a minha rede local. Isso vocês podem fazer puxando o cabo do computador, desligando o modem, enfim, vai fazer da melhor forma que vocês acharem aí para vocês, né? O importante é desligar a internet da nossa máquina para a gente poder trabalhar agora com toda a parte de instalação sem nenhum problema. Bom, com a minha internet desligada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desbloquear a minha suíte Adobe CC 2015. E como que eu vou desbloquear? Eu vou aqui em meu computador, disco local C2 pontos, vou na pasta Windows, vou em System 32, vou na pasta Drives, vou na pasta ETC, vou na pasta Hosts, né, no arquivo Hosts, vou clicar com o botão direito do mouse,
vou copiar ele e vou colar ele na minha área de trabalho. Essa janela aqui, raiz, aonde ele se encontra do Windows, eu não fecho, vou deixar ela aberta, beleza? Então vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou copiar o meu arquivo ROS e vou minimizar e colar ele aqui na minha área de trabalho para mim poder trabalhar agora em cima desse arquivo. O que seria trabalhar em cima desse arquivo? Vou dar 2 cliques, vou abrir ele com um bloco de notas e o que eu tenho que fazer aqui é deletar todos esses comandos aqui abaixo de a hashtag, né, que seria jogo da velha, Adobe Blocker. Vou deletar todo esse comando, beleza? Deixando apenas daqui para cima, beleza? Dessa seleção aqui apenas que eu tenho que deixar no meu arquivo. O restante eu tenho que deletar tudo. Então eu começo aqui do jogo da velha, né? Vou selecionando para baixo, ele vai selecionar todo o meu código. Com ele selecionado, eu vou deletar, beleza? Vocês reparem que ele ficou apenas a seleção, né, que eu tinha mostrado. Feito isso, eu vou fechar o arquivo, vou clicar em salvar. E se eu abrir ele novamente com o bloco de notas, todo aquele código de bloqueio sumiu. Então vou fechar, vou copiar esse arquivo. Deixo ele aqui na minha área de trabalho ainda, tá? Vou copiar e vou colar ele aqui dentro da pasta raiz. Colo, ele vai me pedir para poder substituir o arquivo, porque já contém um arquivo com o mesmo nome, tá? Então vou clicar em substituir, que seria no caso substituir o bloqueado pelo desbloqueado, correto? Então vou dar 2 cliques. Novamente abrir com o bloco de notas para certificar que não contém nenhum código, apenas o arquivo original. Vou fechar a janela e a nossa suíte ela está desbloqueada da seguinte forma: se eu conectar com a internet, ela vai desbloquear, beleza? Se eu não conectar com a internet e abrir o computador, ele vai permanecer conectado, beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos reiniciar o nosso computador, tá? Para que esse desbloqueio ele entre em ativação, ele entre em vigor, né? Digamos assim. Então vamos reiniciar a nossa máquina, após o reinicio nós voltamos, beleza? Bom, após reiniciar o nosso computador, o procedimento a ser feito é abrir a pasta agora Brasil Filmes 22, e executar aqui essa pasta instalador de atualizações. Nós vamos abrir essa pasta e nós vamos instalar esse arquivo. Porém, a atualização ela deve ser instalada a partir desse aplicativo aqui. Então vou dar 2 cliques, né, ou executar como administrador. Vamos aguardar. Vou clicar aqui em Next, Next, Next. Posso marcar aqui essa opção para poder criar um ícone na área de trabalho e vou clicar em Next. Instalar. Vamos aguardar. Vamos clicar em finalizar e podemos fechar a janela. Beleza? Então nós temos aqui na nossa área de trabalho, nesse ícone vermelho, nós temos aqui o nosso instalador das atualizações. Então vamos dar 2 cliques ou executar como administrador. Tá? Melhor é executar como administrador, então fecha se tiver aberto, dado 2 cliques, né? Então clique com o botão direito do mouse, executar como administrador, melhor assim. O que nós devemos fazer aqui dentro? Nós vamos selecionar aqui a opção instalar offline update, tá ok? Então nós vamos selecionar aqui essa opção, vou dar um clique e ele vai me pedir aqui o seguinte, selecionar o arquivo de atualização. Aonde que está esse arquivo de atualização? Bom, a minha pasta Brasil Filmes com todos os arquivos, ela está aqui na minha área de trabalho. Porém, você vai selecionar aqui no caminho
aonde que você salvou esse arquivo. Você pode direcionar ele para a sua área de trabalho para poder seguir o mesmo procedimento aqui do tutorial. Mas caso você tenha salvo em um HD externo, também não tem problema, beleza? Você vai direcionar ele a partir aqui desse botão Browse. Então vou dar um clique nesse botão Browse. Ele vai abrir aqui para mim essa janela, tá? E eu vou indicar aonde que está salvo as minhas atualizações. Então ela está salva na minha área de trabalho. Então vou selecionar aqui a área de trabalho. Vou selecionar a minha pasta Brasil Filmes 22. Vou dar 2 cliques para poder abrir a pasta. Vou selecionar aqui a pasta Atualização CC 2015, que é a pasta que contém todas as atualizações. E agora eu vou selecionar a atualização que eu quero, né? Selecionar o arquivo que eu quero atualizar. Deixa eu vir aqui na minha área de trabalho e mostrar para vocês. Eu tenho toda a suíte instalada. Por exemplo, eu tenho o Incop, Audition, Bridge CC 2015, o Bridge CS6, que é instalado junto com o Encore. Eu tenho o Flash, Premiere, o Encore CS6 para poder fazer a autoração, o Encoder CS6, que é instalado junto com o Encore, o SpeedGrid, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, InDesign, Lightroom, enfim, After Effects, Character Animator, Media Encoder CC 2015, o Prelude e o Mousse. Beleza? Tenho toda essa programação aqui instalada. Então, obviamente, para mim que tenho toda a programação instalada, eu vou fazer a atualização de toda a minha suíte. Ou você pode simplesmente atualizar o programa que você quer ou o programa que você mais usa. Se você usa somente o Adobe Premiere, usa mais o Adobe Premiere, você pode atualizar somente ele, tá ok? Mas como a atualização, todas elas estão funcionais, testada, tudo direitinho, vale a pena você atualizar programa por programa. E para você que instalou, no caso, vamos supor, somente o After Effects e o Photoshop, você vai selecionar aqui, no caso, somente o After Effects para ele atualizar e depois vai vir e vai atualizar o Photoshop. Feito isso, você vai adiantar a videoaula até a parte onde eu falo que terminou a questão de atualização, né? A gente vai entrar com ativação, bloqueio e finalizar, e dali para frente você começa, entendeu? Para poder evitar assistir o tutorial de um ponto que não é necessário, tá certo? Acredito que não deva ter dúvidas com relação a isso. Então, como eu tenho instalado toda a suíte, então suponhamos que eu vou começar aqui pela ordem que traz aqui para mim na pasta. Então, na ordem que ele traz aqui para mim o After Effects. Então, vou abrir a pasta After Effects, dando 2 cliques. E vou selecionar esse arquivozinho aqui vermelho, né, que é o Adobe Patch Install. Com ele selecionado, eu vou clicar em abrir e ele vai abrir aqui no meu programa. O que eu devo fazer aqui? Eu vou clicar em Run. Clicando em Run, automaticamente ele vai instalar a atualização. Então ele mostra aqui para mim o processo da atualização, né, atualizando, está atualizando a atualização da Adobe After Effects CC 2015, que ela vai agora para 13.5.1. Então vamos aguardar essa atualização. Para mim que já fiz, ela só vai repassar na pasta, então acredito que seja rápido. Vamos aguardar. Não tem mistério. Qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato conosco. Bom, após concluir a atualização, ele vai mostrar aqui para a gente a atualização concluída. A atualização foi instalada com êxito. Então vamos clicar no botão fechar, beleza? E ele continua aqui nessa janelinha. O que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em Back, né, que seria para poder voltar. Vamos selecionar aqui novamente na opção Instalar Offline Update. E vamos selecionar, no caso agora, mostrar para o programa uma próxima atualização, ou seja, uma atualização para um outro programa. Então vamos recomeçar, no caso, tudo de novo. Vamos aqui em Browse e vamos indicar para ele, né? Só que o que acontece? Já não é necessário a gente, como eu tenho aqui na minha área de trabalho, eu ir lá na área de trabalho, abrir a pasta Brasil Filmes, ele já traz aqui salvo
a última pasta, né, que foi atualizada. Então ele está aqui dentro da pasta After Effects. Então vou vir aqui nessa setinha, vou voltar a pasta, beleza? E vou selecionar aqui a próxima atualização, que seria a atualização para o Bridge, né? Então vou atualizar o Adobe Bridge CC 2015. Vou abrir essa pasta, vou selecionar o arquivo, né? O arquivo Adobe Patch Installer, com ele selecionado, eu mando ele abrir e vou clicar em Run. Clicando em Run, ele vai fazer o mesmo procedimento, ele vai atualizar. Após a atualização, ele vai marcar conforme marcou no After Effects. A atualização é instalada com êxito, né, com sucesso. A gente vai clicar em fechar e ele vai voltar para esse ponto aqui, correto? Então o que nós vamos fazer? Vamos clicar em Back, né, para ele poder voltar. Vamos novamente aqui em instalar Offline Update e vamos selecionar um outro programa. Vindo em Browse, né, no caso voltando aqui a pasta, e vamos atualizar o Bridge CS6. Após ele nós vamos instalar a Camera Raw 7, Camera Raw 8, Character Animator e assim por diante, beleza? Na questão do Photoshop, uma observação, quando você abrir a pasta Photoshop, nós temos aqui 3 pastas, número 1, número 2 e número 3. Nós vamos abrir primeiro a pasta número 1, vamos selecionar o arquivo, mandar ele abrir e atualizar. Após a atualização, quando a gente voltar, a gente vai vir aqui novamente no Photoshop, mas vamos selecionar no caso a pasta 2. Vamos fazer a mesma coisa, vamos abrir aqui no caso a pasta Setup e aqui dentro nós temos o Adobe Patch Installer, né, que seria o ícone de executável da atualização. Atualizado, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Vindo aqui dentro da pasta, instalaria no caso a parte 3, né, selecionando aqui pelo ícone vermelho. Atualizado, beleza, a gente já fez as 3 atualizações para o Photoshop seguidas pela ordem. Aí sim partiremos no caso para o Adobe Premiere, né? Então atualizaremos o Adobe Premiere e por último o Speed Grid. Isso se você tiver feito toda a instalação da suíte e for atualizar todos eles. Caso não, você pode selecionar apenas o que você instalou. Lightroom, por exemplo, instalei só o Lightroom, então vou vir abrir a pasta do Lightroom e seleciono o instalador, clique em abrir e mando ele clicar aqui em Run, né? Vou clicar em Run, ele vai atualizar, atualizou, beleza. Tá ok, pessoal? Vou clicar aqui em fechar. Feito todas as atualizações, instalou todas elas, né? Ou só aquelas que vocês instalaram na máquina, no caso só os programas que vocês instalaram. Terminando, nós vamos fechar esse programinha aqui, tá? E vamos, no caso, ativar as atualizações. Então, como que seria feito a ativação das atualizações? Por padrão, quando a gente faz a atualização, ele desativa, né, no caso, todo aquele procedimento de ativação que nós realizamos. Então, nós vamos aqui em Meu Computador, Disco Local C, Arquivos de Programas, vamos na pasta Adobe, e nós temos aqui todas as pastas, tá, correspondente às atualizações, né, que nós acabamos de fazer no caso, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar a ativação dentro de cada pasta agora do programa que foi atualizado, beleza? Então, vou colocar aqui de uma forma que fique melhor para todos poderem entender. Vou abrir aqui a minha pasta Brasil Filmes 22, que é a pasta onde contém os meus arquivos. Vou abrir aqui a outra pasta, né? Então vou vir aqui na minha pasta do lado direito, é a pasta que eu baixei, né, do site, né, do e-mail, e vou abrir aqui a pasta Ativador. Repare que eu tenho um arquivo aqui Adobe Patch, tá ok? Um arquivo com ícone vermelho, semelhante ao que a gente estava selecionando para poder atualizar. E o que nós devemos fazer aqui dentro? Nós vamos copiar esse arquivo
para dentro de cada pasta desse aqui de programas e executar o patch dentro da pasta, beleza? Deixa eu abrir aqui no caso, por exemplo, o After Effects, foi um dos programas que foi atualizado. Então vou abrir o After Effects, vou abrir a pasta Support Files, deixa eu só deletar o meu arquivo vermelho que já está aqui dentro, para poder evitar dar alguma mensagem diferente aí para vocês no tutorial, que senão ele vai pedir para poder substituir. Então, abrindo aqui a pasta do After Effects e Support Files, nós teremos acesso aqui à pasta raiz do programa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha pasta ativador, vou copiar o meu ícone vermelho, vou colar aqui dentro da pasta, vou clicar em continuar, vou procurar ele aqui dentro, né? Subindo aqui, navegando pela pasta, já achei aqui o ícone vermelho, então vou clicar com o botão direito do mouse, executar como administrador, ele aqui dentro da pasta. Então, como eu colei ele aqui dentro da pasta After Effects, aqui em Patch, eu vou selecionar o Adobe After Effects CC 2015. Com ele selecionado, eu vou clicar em Patch, você vê que ele marca aqui a opção OK e marca aqui a opção habilitado. Feito isso, eu vou clicar em fechar, vou voltar aqui a minha pasta e vou fazer a mesma coisa, no caso, na pasta do Bridge, né? Porque a pasta do Audition ele não foi atualizada. Então, vou selecionar aqui a pasta, a pasta do Bridge não, nem a Bridge CC 2015 e nem o Bridge CS6. Eles foram atualizados, porém não precisa a gente aplicar o patch aqui dentro, porque o Bridge ele é gratuito, tá ok? Vamos aqui para a pasta do Character Animator, né? Um dos programas que, no caso, suponhamos que a gente tenha atualizado. Então vamos abrir a pasta Character Animator, vamos abrir a pasta Support Files, deixa eu só deletar o meu que já contém aqui dentro, e faremos a mesma coisa que fizemos no After Effects, não tem mistério. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui no meu ativador, copiar, vou vir aqui dentro da pasta, colar ele aqui dentro, continuar, ele colou, clico com o botão direito do mouse, executo ele como administrador e agora eu vou selecionar o Character Animator. Então vou vir aqui, Adobe Character Animator, vou clicar em Patch, ele marca aqui para mim, OK, habilitado. Clique em fechar, beleza, volto à minha pasta, vou selecionar o Dreamweaver, abro a pasta Dreamweaver, deixa eu só deletar o meu arquivo, e vou fazer a mesma coisa, vou copiar o meu ícone vermelho, colo aqui dentro da pasta, continuar, executo ele aqui dentro como administrador, venho aqui no meu patch e vou selecionar Dreamweaver, beleza? Vou clicar em patch, ele vai marcar para mim OK e habilitado, correto? Isso, galera, vocês vão fazer para todos os programas. Só uma observação, aqui ó, nós temos o Encore CS6, então vou abrir aqui a pasta, deixa eu só deletar ele aqui também. Vou copiar, colar aqui dentro, continuar. Deixa eu só localizar ele aqui dentro. Vou clicar com o botão direito do mouse, executar como administrador. Opa! E aqui no meu Encore, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui embaixo, ó, vou navegar aqui embaixo, até eu achar a opção CS6. Bom, aqui pelo meio, mais ou menos aqui, eu já tenho a guia dos CS6 já listado aqui para mim. Então, vou selecionar aqui, no caso, Adobe Encore CS6 64 bits. Cuidado para poder não selecionar Media Encoder, tá ok? Na hora, de repente, na pressa, não sei, alguma coisa assim, acabar selecionando o Media Encoder e causar conflito na parte de instalação do programa. Então, selecione o Adobe Encore CS6, com ele selecionado, certifica que é ele mesmo, clique em Patch, ele vai marcar a opção OK e habilitada, beleza? Fecha,
e fazemos para os próximos, tá ok? Só uma observação aqui também com relação ao Illustrator. Para você que vai atualizar o Illustrator, o caminho dele é um pouquinho diferente, então vou mostrar aqui para vocês também. Nós vamos abrir a pasta do Illustrator. Aí você me pergunta, poxa, mas aonde que eu vou colar ele aqui dentro? Eu vou na pasta Support Files, eu vou na pasta Content, vou na pasta Windows, agora eu estou na pasta raiz do programa, beleza? Então deixa eu deletar o meu arquivo já existente aqui de dentro e vou copiar o meu arquivo ativador vermelho aqui para dentro. Executo ele aqui dentro da pasta, executando como administrador. Seleciono aqui Illustrator CC 2015, vou clicar em Patch, ele marca aqui para mim. Opa, deixa eu ir aqui para o final. Ok e habilitado. Beleza? Fecho e não tem mistério. Beleza, pessoal? Quando vocês terminarem de fazer essa ativação manualmente para todos os programas que vocês atualizaram, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vai fechar a janela, vai fechar essa janela aqui também, e nós vamos aplicar novamente o bloqueio do código host, sendo que adicionando códigos diferentes. Então nós vamos abrir aqui o nosso código host, vamos aqui em bloco de notas, né? Então nós temos aqui o nosso conteúdo original de fábrica, beleza? Vou deixar ele aqui também do meu lado esquerdo. Vou abrir aqui a minha pasta Brasil Filmes 22, vou na pasta ativador, arquivo hosts, beleza. Do meu lado direito aqui eu tenho todo o código a ser adicionado. Então vou começar conforme no tutorial de instalação da suíte Adobe CC 2015. Vou começar aqui pelo jogo da velha Blocker, né? Então vou vir começar a selecionar, marcando aqui para baixo, tá? E vou selecionar todo o código existente aqui dentro. Feito isso, eu vou clicar em cima da seleção com o botão direito do mouse, copiar, posso fechar aqui esse arquivo, vou vir aqui ó, no meu, repare que o cursor, o meu aqui, ele está piscando aqui ao lado do T, então eu vou digitar Enter no teclado, ele vai passar aqui para baixo, ó, abaixo desse jogo da velha, tá ok? Está piscando, vou clicar com o botão direito do mouse e vou colar aqui dentro. Repare que ele adicionou todos os códigos, beleza? Adobe Blocker, todos os códigos abaixo e aqui para cima o que seria o arquivo original. Tá ok, pessoal? Acredito que também não deva ter dúvida. Feito isso, nós vamos fechar o arquivo, salvar. Vamos abrir novamente o nosso código host aqui da área de trabalho para certificar que a modificação foi feita. Então vou dar 2 cliques, vou abrir ele novamente. Beleza, tudo modificado, salvo corretamente. Então vou fechar. Clico agora com o botão direito do mouse, copiar. E vou vir aqui na minha pasta raiz. O que seria a pasta raiz? Aqui em C2 pontos, na pasta Windows, vou na pasta System 32, vou na pasta Drives, vou na pasta etc e vou colar ele aqui dentro. Repare que já tem um arquivo hosts, porém se eu abrir com o bloco de notas, é o arquivo original. Beleza? Então vou clicar com o botão direito do mouse aqui dentro, colar, substituir o arquivo, substituiu, vou clicar com o botão direito do mouse, atualizar, e se eu der 2 cliques, para poder me certificar, todo o material bloqueado está aqui dentro. Vale a pena, galera, dar 2 cliques após a substituição para poder certificar que o arquivo foi alterado corretamente e que todos os códigos estão aqui dentro, beleza? Isso para poder evitar qualquer erro. Ah, eu olhei já na área de trabalho, beleza, colou aqui, já fecha a janela, reinicia. Não, dá uma olhadinha para poder evitar qualquer erro, não custa nada. Colei, abro ele novamente, beleza, tá tudo aqui dentro, um embaixo do outro, tudo certinho, fecho. Agora sim, posso fechar minha janela, reiniciar o meu computador para que a modificação entre em vigor, tá? E
voltando do reinicio, o que eu vou fazer? Eu vou abrir os programas, primeiramente, antes de conectar com a internet, tá ok? Então vou abrir o meu Lightroom, vou abrir o meu Adobe Photoshop, vou abrir o meu Adobe Premiere, vou abrir o meu After Effects, para poder me certificar que ele abriu, tá tudo normalmente, não me pediu mensagem nenhuma falando que o programa é demo, tá? Porque qualquer coisa, se ele acontecer qualquer procedimento errado, é só você entrar em contato comigo antes de conectar a máquina na internet, entendeu? Se conectar a máquina na internet, aí o buraco fica um pouquinho mais embaixo. De repente, da profundidade, dá pra gente poder conseguir consertar, beleza? É só uma brincadeira, não precisa ficar com medo não, que tá testado. Vou abrir aqui, por exemplo, vou abrir o meu Adobe Premiere. Deixa ele abrir aqui. Vai estar lento um pouquinho, mas é por causa da configuração do meu computador, tá? Vamos aguardar. Vou tentar mostrar para vocês aqui sem dar pausa nenhuma na questão da abertura do programa, para que vocês possam ver tudo passo a passo. Repare que eu estou com a minha internet desligada, como se eu estivesse fazendo o mesmo procedimento que vocês. Vamos aguardar. Beleza, mostrou aqui para mim a tela de abertura. Uma questão que era até para me falar no início, mas eu até esqueci. Os projetos que você tem, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, projeto sem título e tudo mais, nada ele vai sumir. Se você tiver, no caso, projetos em andamento, também nada vai acontecer. Ele vai trazer tudo da mesma forma. A única coisa, gente, é a atualização do programa. Ele está atualizando, no caso, para uma versão posterior, né? Uma versão sem erros e tal, assim diz a Adobe. Cada atualização ela traz a questão de melhorias, né? Mas como eu disse desde o início, a programação está toda funcional, não quer mexer, também não tem problema, beleza? Então vou aqui, ó, criar um novo projeto. Eu tenho aqui, ó, a minha opção, ó, GPU habilitada, tudo certinho. Vou clicar em OK. Ele vai me perguntar se eu desejo substituir, porque eu estou criando um arquivo já sem título, como a gente viu na página anterior. Então vou criar novamente um projeto com o nome sem título. Vamos aguardar. O meu ele está demorando para poder abrir devido à configuração da máquina. Bom, com o nosso Adobe Premiere aberto, beleza? Eu vou vir aqui em ajuda, deixa ele acabar de carregar. Vou vir em ajuda, vou vir aqui em sobre o Adobe Premiere Pro. E eu tenho aqui no caso a versão 2015.0.2 e aqui embaixo a compilação 9.0.2, beleza? Caso você esteja assistindo todo o tutorial para depois fazer o procedimento, né, o que seria correto no meu ponto de vista, assistir todo o tutorial para poder saber o que você vai pegar pela frente, né? Então você vai poder agora comparar com o teu Adobe Premiere, onde aqui embaixo ele vai estar versão 9.0 e aqui embaixo versão 2015, né? Agora ele está 2015.0.2 e aqui embaixo, né, 9.0.2. Tá ok? Saiu a atualização 9.1, porém não foi legal, e essa correção aí 9.2 já foi bacana. Então por isso até que a gente demorou, já estamos no mês de outubro, né? Outras atualizações já saíram, né? Como já saiu a primeira atualização do Premiere, só que eu particularmente estou deixando para atualizar a segunda atualização dele.
né? A primeira atualização nossa está sendo já com a segunda disponível, digamos assim, né? Então, beleza, pessoal. O procedimento é esse. Vou fechar aqui o meu Adobe Premiere. Nesse caso, após abrir os outros programas, né, você vê que está tudo certinho, está tudo correto. É só habilitar novamente a internet. Deixa eu abrir aqui também o Lightroom, que é bem interessante, que o Lightroom ele muda após a atualização, ele muda até a tela de abertura dele. Ó, como vocês podem ver, o Lightroom ele muda a tela de abertura. Ele vai para a versão 6.2.1. Essa atualização saiu agora, tem questão de 5 dias mais ou menos. Eu até deletei a atualização que eu tinha e coloquei essa nova que foi disponibilizado, né, pela Adobe. Então, se eu vim aqui em Help, About, né, meu tá em inglês. Coloquei até para poder mostrar a questão da opção de Erase e tal para vocês. Então tenho aqui a versão 6.2.1, Camera Raw 9.2, onde a Camera Raw seria 9.0, agora a Camera Raw já é 9.2, beleza? E é isso, galera, só fechar aqui, deixa eu fechar o meu Lightroom e todas as atualizações funcionando perfeitamente. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. A gente sempre tenta fazer todas as instalações, todos os anúncios, todos os materiais que vão lançando. A gente tenta montar todo o material com carinho para vocês. Embora